Hoje nós vamos conversar com a professora Samantha Ribeiro Meyer Plug Marques. Ela tem esse nome grande, mas é compatível com o talento dela, com aquilo que ela faz pelo Brasil, pelo direito, pela justiça. Muito obrigado, professora Samantha, de atender o nosso convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com o senhor, professor Naline. A professora Samantha é, entre outras coisas, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Então, ela é hoje a prova, o testemunho de que as mulheres estão conseguindo um espaço muito importante na vida brasileira, né, professora Samantha? Conte um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que isso é muito importante, né? Juridicamente, historicamente, as mulheres sempre ficaram relegadas ao cuidado da casa e da família. E a Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira a dar igualdade formal entre homens e mulheres, né, perante a lei. Mas a gente sabe que só isso não é suficiente para assegurar igualdade de condições e oportunidades. Então, hoje a gente busca que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Não se tratam de privilégios, mas sim igualdade de condições. Então, é muito importante que a gente incentive as mulheres, porque hoje as mulheres são mais da metade da população do país, mas são subrepresentadas, professor Naline. E o que é interessante é que essa subrepresentação se dá tanto no espaço público quanto no espaço privado. Até as eleições passadas, as mulheres eram apenas 15% do Congresso Nacional. Com essa eleição, 17%. Isso se reflete também no comando das empresas. As mulheres não são mais que 15% dos cargos de diretoria e dos conselhos das empresas, ou seja, há uma grande dificuldade para as mulheres chegarem nos cargos de chefia. E por que é ruim no aspecto público as mulheres serem subrepresentadas? Porque as leis e as políticas públicas são formuladas sem um olhar feminino. A pergunta que eu faço é: as leis e as políticas públicas seriam as mesmas se contassem com a participação de mais mulheres? A questão da educação, né, professora Samantha? A senhora é professora e eficientíssima, é adorada pelos alunos dela, não é? Porque além de conhecer, de ter erudição, ter cultura, ela é muito simpática, muito acessível, né? Muito sensível. Então, a educação, ela seria outra se as mulheres legislassem, né? Com certeza. E eu acho, professor Naline, que a maior política pública de empoderamento feminino é você investir na educação, principalmente creche e pré-escola. E por que eu digo isso? Porque hoje o número de mães solos, de mães chefes de família é muito grande, principalmente nas comunidades mais humildes. Como uma mãe solteira vai conseguir trabalhar se ela não tem um local para deixar seu filho, se ela não tem uma creche pré-escola? E não basta a gente ter creche pré-escola, período integral, tem que ter um horário estendido, porque é impossível uma mãe sair do trabalho às 5 horas e buscar o seu filho na creche às 5 horas, ela tem que pegar o transporte público, o trânsito. E a gente garantir a creche para a escola, a gente garantir o desenvolvimento dessa criança, a alimentação dessa criança, porque infelizmente o Brasil é campeão em coisas que a gente não deveria ser. Nós somos o segundo país do mundo que mais explora sexualmente as crianças, a gente só perde para a Tailândia. Então, assegurar a creche pré-escola e todo o ensino período integral é você assegurar um lugar seguro para essas crianças, educação e desenvolvimento para que eles possam se tornar cidadãos, possam ser autossuficientes. Não é? Então, eu acho que educação é a melhor política de empoderamento feminino e, principalmente, também tem estudos, não só do Amartya Sen, como da Marta Nussbaum, que a política pública mais eficiente é a educação de mulheres. Com a educação de mulheres, porque as mulheres são as que têm menos educação formal nas camadas mais humildes, eu consigo reduzir a natalidade, porque as mulheres acabam tendo profissões, diminuindo o número de filhos que têm, e a mortalidade infantil, porque uma mulher que não sabe ler e escrever, ela não sabe ministrar um remédio para o seu filho. Isso é uma realidade. Quando ela tem acesso à educação, ela cuida melhor dos seus filhos porque ela tem conhecimento. E hoje nós ouvimos com frequência que os primeiros 1000 dias, a partir da fecundação, são aqueles decisivos, né? Definem o futuro desse ser humano. Eles conseguem, nesse período, você desenvolve a inteligência da criança por meio de estímulos, brincadeiras, músicas, atividades motoras. Se você não faz isso nessa primeira infância, você não consegue recuperar isso na vida adulta. Então, você vai ter adultos com menos capacidade de aprendizagem. Isso é muito ruim. Então, isso é tão claro, professora Samantha.
por que nós não conseguimos ecoar, fazer com que isso seja uma preocupação a principal, a primeira do Congresso, que eu acho o parlamento mais importante Sim. até do que o executivo, não é? Alguns dizem que é porque a nossa legislação não olha muito para a criança, porque, segundo, a criança não vota, e a criança, segundo o Bauman, não é um consumidor. E isso, infelizmente, é uma realidade, mas o senhor tem toda a razão. O Poder Legislativo é que tem que cuidar disso, porque, às vezes, o Estado prefere investir em universidade e não na educação básica e fundamental. E acho que já faz um mês o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão por unanimidade bastante importante, porque havia uma discussão nos municípios se o município era obrigado a prestar o serviço de creche e pré-escola. E o Supremo Tribunal Federal colocou que sim, né, que não é uma opção, que a creche e pré-escola é obrigatório, ou seja, que eu tenho esse direito subjetivo, ou seja, se ele não for prestado, o cidadão pode ingressar na justiça para que tenha o acesso à creche e pré-escola. A gente tem que conscientizar, né, os nossos legisladores, os governadores, os prefeitos, da importância de se investir em creche e pré-escola. E eu digo isso assim, não só a questão do poder público, mas das empresas também. Sim. As empresas que oferecem creche e pré-escola, elas têm um funcionário muito mais comprometido. Sim. E dessa maneira, talvez por meio de incentivos fiscais, a gente consiga desafogar as creches públicas, sim. Não é? Para que assim todos tenham acesso à educação. Eu acho que essa é uma função também da empresa, da sua responsabilidade social. É uma questão cultural essa de creche, porque na minha experiência na Secretaria da Educação, eu inaugurei, entreguei muitas creches pelo interior, né? São Paulo tem esse exagero de 645 municípios, mas eu encontrava prefeitos que diziam: isso é um presente de grego, o Estado entrega a creche e eu que tenho que sustentar, colocar as merendeiras, as professoras, tal. Então não há uma consciência ainda, né? Eu acho que nós precisamos educar melhor os homens públicos, né? Com certeza, e até porque a gente tem a triste realidade que muitas vezes as nossas crianças vão para a escola porque a única alimentação que elas Sim. recebem é a escolar. Isso ficou muito nítido na pandemia. Sim. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, a gente oferecer creche para a escola, ensino fundamental, e a gente garantir uma boa alimentação para as crianças, um local seguro e um aprendizado. Para que elas possam ter sua independência intelectual, financeira. Né? Isso é dar dignidade. Eu entendo que é a melhor política pública que se pode fazer. Investir na educação. A professora Samanta tem uma porção de livros e quando nós consultamos a biografia dela, a gente verifica que ela tem livros sobre a liberdade de expressão, alguma coisa muito atual, né? Atualíssima. E então, quando se pesquisa Samanta Meyer Flug Marx na internet, a gente vê lá, discurso do ódio. Conta um pouquinho como é que foi esse interesse. Foi minha tese de doutorado. Foi em 2009, eu tratei da questão do discurso do ódio com base naquela decisão do Supremo, do caso Elvanger, né? Que era um escritor e dono de uma editora no Rio Grande do Sul, que todos os livros que ele publicava era contra o povo judeu, ou falando da superioridade da raça ariana. Ele foi acusado de racismo, e aí o Supremo... a defesa dele disse que ele não cometeu crime de racismo porque judeu não era raça. E aí tinha sido concomitante a descoberta do genoma humano em 2000, que ficou cientificamente comprovado que não existem raças, só existe uma raça, que é a raça humana. Sim. Então, o conceito de racismo que o Judiciário usava, que era o conceito até então científico, teve que ter um outro conceito. Sim. Isso que foi debatido nesse julgamento do STF, que ficou mais restrito ao conceito de raça. E nesse sentido o Supremo decidiu que tanto os judeus, os ciganos, os nordestinos são raça, que seria qualquer grupo religioso, étnico, cultural, representando uma minoria. Mas a grande discussão que não chegou a ser enfrentada por todos os ministros é se um livro poderia ser prática de racismo, ou seja, se isso não estaria protegido pela liberdade de expressão. E é interessante que o discurso do ódio ele tem dois tratamentos totalmente diferentes no sistema americano e no sistema europeu. O sistema americano sempre privilegia a liberdade de expressão. Ele entende que, ainda que você emita um discurso do ódio, você tem todo o direito de emitir, e a sociedade é que vai dizer se fica com essas ideias ou não. E claro, se nesse discurso
você violar a honra de alguém, aí você vai para calúnia, difamação, injúria, e você pode ser responsabilizado civilmente, ou seja, financeiramente. Sim. Mas eles nunca vão proibir o seu direito de manifestação, porque eles entendem que cabe à sociedade definir sobre isso. E tem um caso interessante nos Estados Unidos, que tinha uma cidadezinha no interior americano que era um reduto de sobreviventes do nazismo, né, de judeus sobreviventes do nazismo. E aí um grupo pró-nazista queria fazer uma passeata lá, uma marcha para o nazismo, com o intuito real de machucar e agredir os sobreviventes do nazismo. E a Suprema Corte americana disse que não ia proibir o direito de manifestação, desde que isso ocorresse de maneira pacífica. A sociedade se movimentou de uma tal maneira que a manifestação não ocorreu, comprovando, né, a tese da Suprema Corte americana de que uma sociedade é capaz Sim. de, por ela mesma, pelos seus próprios mecanismos, rechaçar o discurso do ódio. E até porque a Suprema Corte americana entende que, ao se proibir o discurso do ódio, você não resolve a situação porque você não dá voz às minorias. Sim. Que você tem que dar é voz às minorias. A Europa tem um entendimento diferente pela própria história da Segunda Guerra Mundial. Eles punem, eles criminalizam a teoria revisionista. Na Alemanha, na França, em Portugal, ninguém pode questionar a existência ou não do Holocausto, ainda que de maneira científica. Isso é punido com pena de reclusão na Alemanha até de 5 anos. Então, eles combatem o discurso do ódio com a proibição. Aqui no Brasil, o STF tem, né, e agora recentemente isso ficou mais evidente, uma jurisprudência flutuante no que diz respeito à liberdade de expressão, não é? No caso Elvanger, eles enfrentaram de maneira indireta e disseram que ele cometeu o crime de racismo. Aí logo depois julgaram a DPF da lei de imprensa, que era uma lei anterior à Constituição de 88, que estabelecia censura e licença, dizendo que não, que a liberdade de expressão deve ser prevalecida em todos os momentos, não é? Aí teve o caso, eu não sei se o senhor lembra, de uma escola do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que era Viradouro, que o tema da escola era arrepio. Tudo aquilo que causasse arrepio, tanto no sentido positivo como no sentido ruim, de medo, de aversão. E eles tinham um carro alegórico que eram vários mortos e o Hitler, no sentido de que aquilo dava um arrepio ruim, de algo que você não queria que acontecesse. E a Justiça Federal proíbe a Viradouro de aparecer com esse carro, dizendo que isso era uma violação aos direitos dos sobreviventes do Holocausto, e o intuito era completamente diferente. Eu entendo uma decisão que agredia a própria liberdade artística, porque a ideia era chocar para se chamar a atenção do que a humanidade é capaz de fazer. Aí nós tivemos recentemente, há alguns anos, a questão da biografia não autorizada, né, que a própria ministra Carmen Lúcia coloca, cala a boca, já morreu, quem manda na minha vida sou eu, foi, né, frases dela, a favor da liberdade de expressão. E agora, esse inquérito da fake news, eu sei que é um assunto delicado, mas vamos analisar aqui do ponto de vista jurídico não ideológico, que é o que nos cabe, no sentido de criminalizar o discurso do ódio, né, e a própria fake news, que a gente sabe que não existe um tipo penal para isso, e a gente vive num Estado de Direito, isso tem que ser feito pelo Congresso Nacional. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas a gente tem que seguir o ordenamento jurídico. Todos nós estamos submetidos à Constituição. E nesse ponto, o meu comando é sempre, e a minha obediência ao texto constitucional. E recentemente essa decisão do TSE, não é, de punir algumas emissoras de televisão, dizendo o que eles podem ou não dizer, que ao meu ver também é um ato de censura, né? Eu gosto muito de uma frase de um juiz da Suprema Corte americana, porque quando a gente fala de liberdade de expressão, todo mundo cita o Voltaire, não é? Sim. Não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Esse Blackstone, esse juiz da Suprema Corte americana, ele tem uma frase que eu acho que é o que define exatamente a liberdade de expressão, que é essencial para a democracia. Ele diz assim: assegurar a liberdade de expressão é assegurar o direito do outro de dizer aquilo que você mais odeia. Porque assegurar o direito de dizer o que a gente gosta é muito fácil. É fácil, né? Não é? E a gente precisa de imprensa livre, de liberdade de expressão. E o discurso do ódio, eu entendo que o combate a ele, eu acho que ninguém é favorável ao discurso do ódio. E na minha tese de doutorado, o que eu defendo? Que a gente não deve proibir, que a gente deve dar voz às minorias, e o combate ao discurso do ódio ele tem que vir por meio da educação. Não existe outra forma. Essa é a lei da democracia, né? As minorias têm que tentar se transformar em maioria. Exatamente. Né? Agora, ela precisa encontrar uma população que tenha senso crítico, né? E, infelizmente, a nossa educação, ela principalmente no ensino fundamental, né? Porque
As universidades, nós temos aí uma universalização do ensino universitário, com altos e baixos, né, professora? Mas o ensino fundamental, ele prioriza o adestramento da criança, prioriza a memorização, a capacidade mnemônica. De decorar, né? De decorar, né? Quando hoje, com essa nossa realidade cibernética, eletrônica, um clique possibilita qualquer pessoa que tenha curiosidade de obter uma informação muito mais atualizada, colorida, musical, não é? Exatamente. Então, nós precisamos rever a educação. Aquelas habilidades socioemocionais foram muito negligenciadas, né? É verdade, porque a vida não vai te perguntar conceitos, ela vai te colocar problemas e você tem que buscar a solução. Né? É muito fácil dar um conceito de democracia, agora quando eu ponho em casos concretos é mais difícil. Né? Eu posso explicar aqui o que é o mandado de segurança, o que é a função do cartório, mas a gente só vai saber isso diante dos fatos concretos, onde você vai ter que ter um raciocínio crítico, e a gente tem que incentivar isso logo na primeira infância. Porque a vida é feita de problemas e situações e a gente tem que ensinar a pessoa a pensar e hoje a gente tem muito acesso à informação que na minha época não tinha. A gente tinha que buscar as enciclopédias. Muitas vezes os nossos pais não tinham dinheiro para enciclopédia. A gente tinha que ir para a biblioteca. Hoje, o aluno consegue isso pelo Google. Não é? É mais fácil. Então, o acesso à informação ficou democratizado. Mas é preciso ensinar o que ele faz com essa informação? Que juízo de valor ele vai fazer com isso? É uma inflação de informações, de dados, e aí, né? Qual é a senda para você se tornar uma pessoa melhor, mas... E tudo muito rápido, né? Hoje qualquer vídeo, qualquer informação tem que ter 2, 3 minutos, porque senão a pessoa não presta atenção. Mas em 2, em 3 minutos eu tenho condições de assimilar e refletir sobre aquilo que está sendo colocado, é muito pouco, não é? Sim. O problema também é a formação dos professores, né? Há uma crise dos P's aí, né? Dos padre, pastor, professor, pai, né? Patrão, né? Todos esses personagens, eles perderam um pouco daquela aura, né? Então, há um lado positivo, que é permitir que as pessoas tenham mais liberdade, o pai não seja mais aquele tirano, mas também há um excesso, não é, de perda de respeito. Eu acho que a perda de respeito, ela é a pior das coisas, né? Não é? Hoje, muitas vezes, os filhos não respeitam os pais delegam a educação para a escola, né? E a escola tem a sua função, mas ela não consegue educar também a parte que é de casa, não é? Eu acho que a escola e a família e a sociedade, elas têm que falar a mesma linguagem. Não é? E a escola tem que fazer parte da vida da família. Essa família tem que viver a escola. E a gente vê isso de maneira apartada, seja nas camadas mais humildes como nas camadas mais ricas. É o mesmo diagnóstico. Não é? Os pais muitas vezes não sabem o que seus filhos estão aprendendo na escola. Essa visão, professora Samantha, eu tive experiência concreta e dolorosa, angustiante, né? Os pais da escola pública, estadual, em geral, né? Não dá para generalizar, mas assim, predomina o interesse pela condução, um ônibus que pegue a criança na porta da escola e deixe na porta da casa e deixe na porta da escola e vice-versa, e que tenha alimentação manipulada, tenha realmente almoço, lanche, jantar, né? Quando a empresa terceirizada deixava um dia de fornecer, era uma guerra, né, dos pais iam aqueles programas televisivos reclamar, etc. E porque a preocupação com que a criança aprenda é nenhuma. Exatamente. É triste isso, né? Então, as mães, né, a conquista, a Revolução Feminina, que o Miguel Reale falava que era a mais importante do século XX, ela trouxe esses problemas que a senhora falou logo no começo, né? A mãe tem que trabalhar... E nem sempre ela tem condições daquele currículo oculto, né? O implícito das palavrinhas mágicas. Muito obrigado, por favor, com licença. Porque muitas vezes ela não teve isso e a gente não pode dar o que a gente não tem. Não é? Por isso que eu acho que a gente investir na educação, no acolhimento a essas pessoas, né? Eu acho que quem tem acesso à educação
tem que ser compreensível com quem não tem. Sim. Não é? E tornar esse caminho mais fácil. Eu acho que as pessoas que alcançaram um nível universitário, a gente também tem uma função social. Sim. A gente tem que tornar o caminho mais fácil para essa próxima geração. Né? As mulheres que ocuparam cargos de destaque, elas têm que facilitar que outras cheguem a isso. Sim. Não precisa passar pelas dificuldades que eu passei, É. não é? Eu acho que a gente pode tornar isso mais acolhedor. Não é isso em pequenas coisas. Muitas vezes, o senhor sabe, a gente como professor de faculdade tem uma aluna que está grávida, não é? A gente tem que incentivar para que ela não deixe o curso. Sim, né? sim. Essas meninas que engravidam na adolescência, a gente tem um grande problema de evasão. Sim. Elas, infelizmente, a gente tem um problema de gravidez na adolescência, 13, 14, né? Crianças ainda, que engravidam, elas não voltam para a escola, elas Sim. não conseguem trabalho, elas ficam fora da comunidade. A gente tem que fazer isso. E eu acho, a gente tinha programas aqui antigamente que a escola, né, eu sei que isso tem um custo para o Estado, ficasse aberta aos finais de semana para atividades, Sim, porque sim. a gente sabe que nas comunidades mais carentes o que falta é recreação. Escola da família funcionou. Escola da família, escola exatamente. Da a escola funcionou tem bem. que ser a continuidade da família. Como nos países mais adiantados, né? Nos Estados Unidos, o teatrinho da escola serve para cinema, para teatro, para encontros das sociedades ali, para velório, para tudo, né? Tudo. Ele faz parte da comunidade, ele está integrado. E aqui nós temos construções excelentes, até modelos arquitetônicos ideais, planejados por grandes arquitetos e ficam fechados no fim de semana. Eu acho um absurdo. Não é terrível isso? E as crianças querendo brincar, buscando espaço Sim, e não tendo. É verdade. Né? Então, é uma mudança de cultura, isso leva tempo, mas a gente tem que começar. Há muitos bons exemplos, assim. Eu gosto muito de verificar o protagonismo de uma pessoa. Então, nós temos 5.400 escolas estaduais, né, em São Paulo. E uma delas, por exemplo, numa cidade do interior, ela funciona perfeitamente. Por quê? Mesmo com todas as carências, deficiências, a diretora fica na porta da escola, recebendo cada aluno, pergunta para o aluno como é que está a mãe dele, se a enfermidade já passou, por que ele faltou. Então, e ela faz aquela escolha assim, sociológica, pássaros de igual plumagem, ela pega uma equipe que pensa assim. Então veja como uma pessoa que dá o bom exemplo, ela pode mudar tudo, né? Ela é um agente de promoção social. De transformação. Um agente de transformação. Então por isso que a gente precisaria incentivar esse protagonismo mesmo, que às vezes é até heróico, né? Porque o professor hoje, né, o que ele ganha, o que ele sofre, né? Porque ele é o responsável por tudo. E ainda mais, eu vejo a situação do professor muito agravada em razão da pandemia. Sim. Porque a gente sabe que nem todas as crianças tiveram acesso à internet, ao computador. E com a volta das aulas, eu tenho dentro da mesma sala de aula crianças que tiveram o conhecimento Sim. e crianças que não tiveram. E não foi dado a esse professor uma capacitação para lidar com uma sala de aula tão díspare, para que você consiga reduzir essa igualdade para poder seguir com a matéria. E ele também foi vítima, não é? Ele também ficou enclausurado muitas vezes, não é? Passando por situações difíceis e emocionais. A gente sabe que a pandemia gerou problemas emocionais muito grandes, principalmente nas crianças, né? Essa é uma realidade e o professor é quem está mais próximo para identificar isso. E muitas vezes não é dado essa capacitação para o professor. O alfabetizador é um especialista, né? As crianças que ficaram sem se alfabetizar nesses 3 anos praticamente, não é o professor da 4ª série, da 5ª que vai conseguir não tem como, por melhor que ele seja. E nós vemos, professora, em situação análoga, né, menos grave do que a pandemia, mas quantos alunos nós temos que não tiveram ensino fundamental adequado? Muito. Não é? Muito. Então, eles têm boa vontade, mas eles não têm o básico, né? Eles têm uma deficiência. Tem uma deficiência, e é difícil, não é insuperável. Quando há vontade, não é bem superável isso. Mas aquela falha de alfabetização, de capacidade crítica, de saber o que está lendo, saber se exprimir com outras palavras, né?
Porque, infelizmente, a gente tem um fenômeno no Brasil que é o aluno sair do ensino médio e não ter proficiência em português e matemática. Não saber fazer uma equação e não saber interpretar um texto. Acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta no direito é a interpretação de texto. Sendo que o exame de ordem, a reprovação não é tanto por falta de conhecimento jurídico, é por falta de português. Exatamente. Mas, professora, a academia... Conta um pouquinho da academia, que é uma academia internacional, né? Como é que... Essa academia, ela começou em 88, né? Com o professor Ives, o professor Celso Bastos, o professor Ney Prado. E a ideia da academia foi justamente a gente fomentar um debate entre economistas e juristas. Porque a gente sabe, hoje a gente está num ano de eleição, o quanto tem se discutido, não só do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista econômico. E a nossa Constituição de 88, ela veio estabelecendo uma ordem econômica com princípios bastante ousados, tanto de cunho socialista como capitalista, a valorização do trabalho, livre iniciativa, pleno emprego, a preocupação socioambiental, direito do consumidor, tudo dentro da ordem econômica. Então, o intuito da academia é fomentar o debate de economistas com juristas, porque a gente sabe que todo economista, todo plano econômico que se queira fazer no nosso país, precisa de uma análise jurídica. Sim. Do contrário, ele pode incidir em constitucionalidade, em legalidades e sequer ser efetivado, claro. Não é? Então, a ideia da academia é a gente suscitar esse debate entre a economia e o direito para que ambos caminhem juntos para a gente realmente obter aqui dentro do nosso Estado brasileiro um desenvolvimento sustentável. Sim. Não é? Que valorize o emprego, que facilite a questão do empreendedor, não é? Porque a nossa Constituição, ela suscita o empreendedorismo. Sim. Mas não o empreendedorismo de necessidade, né? Que é o que muitas vezes acontece, infelizmente, no nosso país. Mas de que o empresário não seja visto como um inimigo do Estado, e sim como um parceiro, porque ele é um agente transformador. A empresa tem, a gente estuda muito isso, né, professor Naline? Ela tem uma função social, ela tem que ser vista como uma parceira. Então, é importante que a gente tenha essa comunicação entre a economia e o direito e essa visão, não é, do empreendedorismo que é tão importante, né? Hoje as empresas já discutem compliance, função social, a questão do consumidor, a questão socioambiental. Tudo isso é afeto tanto ao direito quanto à economia. Então, a gente faz sempre um evento anual, procurando discutir grandes temas da atualidade e sempre dando essas duas visões, que eu acho que são visões complementares para a nossa democracia. Sim, e o universo jurídico, ele durante muito tempo, ele permaneceu numa entropia, né? Numa clausulado, blindado, o que não... Começa com magistratura, que código não é em autos, não é em mundo, né? Porque não está no processo, não está no mundo. Então, a gente precisa conversar com as outras... E é uma crítica da sociedade até pelo próprio uso da linguagem jurídica e econômica. Sim. Muitos falam, ele falou tanto economiquez, não é? E não tornou isso compreensível. Então, a ideia da academia é tornar isso uma linguagem fácil, para que todos possam entender, não é? E ter uma visão jurídica e econômica da situação do nosso país e de como a gente pode melhorar. Independentemente de governo, vamos passar a falar de políticas de Estado. Sim. Eu acho que essa é a função da academia. Sim, e também mostrar que nós teríamos que redimensionar o nosso conceito de Estado, né? Estado, na verdade, é um agente de coordenação da vida em sociedade, mas o que é ainda titular da soberania, formalmente, é o povo, né? Então, nós precisaríamos fazer com que a população tivesse noção de que governo existe para servi-la. Exato. Eles são funcionários nossos, não na verdade. É servidor o governante. Então, eu não sei se é um resquício da monarquia, nós temos essa veneração pelo poder, né? Então, nós sempre como reverenciamos. Algo muito distante, não é? Eu acho que pode ser um resquício da monarquia. Não pode. E falta de cultura, né, professora? Porque um povo com capacidade crítica, com participação,
ele vai ser mais atuante na fiscalização, na cobrança, na oferta de sugestões, de propostas. Sim, né? Porque, professor Aline, acho que o senhor citou uma coisa que é muito importante. A nossa Constituição de 88, quando ela fala em democracia, ela fala em democracia participativa. É? A gente esquece desse papel Sim. participativo, Sim. que é a sociedade participar do processo Sim. de tomada de decisão do Estado. Sim. Não é? O Congresso fazer as audiências públicas, os órgãos de entidade relevante se manifestarem, opinarem. Sim. E quando a gente tem um eleitor consciente, ele cobra isso logo nas eleições. Claro. Eu falo, todo candidato, na verdade, tem que apresentar o seu currículo para saber se você vai contratá-lo ou não. Claro, Não é claro. assim Não em é? qualquer proposta de emprego? E o eleitor tem que avaliar, né? Se ele tem condições, se as ideias que ele defende são compatíveis Sim. com o que o eleitor pensa. Né? Pode não ser a minha ideia, eu falo, a democracia é a vontade da maioria, não necessariamente essa vontade é a minha. Claro. Mas é um regime onde a gente não cala a minoria. Sim. A minoria tem vez. Se nós olharmos a própria estrutura da Constituição de 88, no que ela trata do Congresso Nacional, ela dá voz para a minoria. Sim. Né? Eu tenho a liderança da minoria, eu tenho a CPI. CPI é um direito da minoria. Sim. Né? Tem a iniciativa popular. A iniciativa popular. Que é pouco... aliás, alguns institutos da democracia direta ou semidireta, eles não foram implementados. E aqueles que foram não têm funcionado tanto, né? Mas fala-se muito recall, né? O recall, infelizmente, nós só usamos para troca de peça de carro. Né? Mas que é um instituto poderosíssimo, não é? Não é? Nos Estados Unidos funciona, permite-se até a cassação do mandato em pleno curso, é que precisaria mudar o regime político. E existe até recall judicial. Se o povo todo não se conforma com uma decisão, e ele é o titular da soberania, então ele pode cassar essa decisão, né? Isso que parece herético, né? Eu gosto do Instituto do Recall, porque eu acho que ele... Se você votou em alguém que tinha um determinado comprometimento, uma linha, e ele trai o seu eleitor, automaticamente aquele mandato está revogado. Sim, então. E nós precisaríamos escolher bem o legislativo por causa de um parlamentarismo às avessas que, de certa forma, existe, né? Professor Nagui, porque as pessoas ficam muito preocupadas em eleger o presidente. Mas no nosso país o presidente pode muito pouco. Ele é refém. Ele é refém do Congresso, porque a gente está no Estado de Direito. Ninguém é obrigado a fazer, senão em virtude de lei. Quem faz a lei no nosso país é o Congresso Nacional, então... é o Senado e a Câmara dos Deputados. E muitas vezes o eleitor não dá atenção em quem ele vai votar para deputado federal, para senador, para deputado estadual, não se lembra. 2 meses depois não sabe quem votou. E são eles que vão fazer as leis e as políticas públicas do nosso país. Claro. Mas, professor Samantha, você está conversando com milhares de jovens que atuam nas delegações extrajudiciais, né? Principalmente os registradores de imóveis, né? E esse funcionalismo que garante ali a segurança jurídica da propriedade, que é um direito fundamental. Então, a gente fala que o nosso sistema hoje, ele atua como se fossem aquelas muralhas medievais. Se você tem a sua propriedade registrada, você tem certeza de que ninguém vai tirar você dali. Você tem todo um esquema jurídico que protege a sua propriedade, né? Você está ali numa casa-mata, num verdadeiro bunker jurídico, porque você tem a propriedade registrada. Só tem alguma experiência com o registro de imóveis? Tenho. Como proprietária. Como proprietária. Graças a Deus tudo correu bem. Que bom. Mas ainda, eu entendo, minha visão, que ainda há muita burocracia nesse sentido, né? E a gente sabe que hoje no nosso país a gente tem um grande problema com a questão dos registros de terra. Sim. Não é? Sim. Por exemplo, em Brasília, isso é algo muito nítido, professor. Porque você tem os que seriam invasores, não é? Sim. E a dificuldade, muitas vezes, do governo local de legalizar isso, porque você não sabe se é terra da União, Sim. se é do governo do Distrito Federal, e aí você também não pode fazer os serviços públicos, porque não está legalizado. Então, a regularização fundiária é uma política estatal da maior importância, e os registros de imóveis, né? Essas delegações, elas têm que protagonizar isso, porque a regularização fundiária, professor,
é uma criança de muitos pais e ela ia ficar órfã, porque é a prefeitura, é a União, é o Estado, o Ministério Público. Tudo, eu acho que os cartórios têm que liderar nesse sentido, porque é muito mais fácil, a gente tem que desjudicializar tudo, desburocratizar, e os cartórios estão perto da população. A caminhada está sendo ainda muito lenta, porque nós estamos avançando. Por exemplo, hoje já o registro usa campeão administrativo, faz uma série de atos aí, mas podia fazer mais coisas nessa regularização fundiária, então eu acho essencial. Mas existe até uma resistência do judiciário mesmo. Eu entendo também que é uma resistência, por isso que eu falei na desjudicialização, porque eu acho que o cartório está mais apto para fazer isso do que o juiz. E não... Desculpa, professor, mas eu não vejo isso como uma função do juiz. É verdade. Não é uma função do judiciário. Não há conflito. Não há conflito. Isso é algo que o cartório pode fazer, é uma função. A gente tem que olhar para o cartório dentro da sua função social. Sim. E ele exerce isso, ele é um dos grandes defensores da cidadania. Ele dá dignidade para o cidadão, né? E nós temos tentado formar uma mentalidade dos delegatários de um servidor muito mais acessível do que a expressão da soberania estatal, que é o juiz, né? Porque eu vejo todas as delegações, o Registro Civil das Pessoas Naturais, que é um cartório do qual todo mundo precisa se servir. Todo mundo nasce, casa e morre. Não é? Então, a gente precisa O notário é aquele que vai formalizar juridicamente a vontade da parte. E a vontade da parte pode ser evitar uma lide, né? O registrador, ele cuida do registro da propriedade e de todos os direitos reais. Então, eles têm muito mais condições de pacificar, de resolver, sem essa justiça que nós chegamos a 4 instâncias. E eu vou além, eles exercem uma função pedagógica. Sim. Porque muitas vezes eles explicam quais são os direitos que essa pessoa tem e que o judiciário não tem condições de fazer. Sim. E o cartório faz. Faz, e com paciência, que nem sempre o juiz tem, aquela pauta de audiência que marca tudo para as 16 horas. Aliás, isso foi uma vantagem da pandemia, os horários tiveram que ser respeitados, porque o juiz marcava 10 audiências todas as 13 horas. Se demorava 2 horas a primeira audiência, a segunda era redesignada. Terrível né? Isso. Não é terrível Eu acho isso? uma falta de respeito com as partes. Também acho, Fora um sistema recursal caótico que nós temos, né? Que você pode reexaminar dezenas de vezes a mesma causa. 4 instâncias é um absurdo. Não é um absurdo? Nem tudo tem que chegar ao STF, não. muito menos ao STJ. O Supremo deveria se resignar a fazer aquilo que é a função principal, cuidar da Constituição. Se fizesse isso, já estava muito bom, né? Você sabe que nesses momentos eu tenho uma saudade do ministro Moreira Alves. Então... Mas nós precisamos, sim, aperfeiçoar, aprimorar o sistema de justiça, né? E uma das formas é aquilo que a senhora faz, orientando na pós-graduação, mestrado e doutorado, né? A sua experiência, eu tive o privilégio de dividir uma disciplina com a professora Samanta, aprendi com ela continuamente todas as aulas, né? O aprendizado foi todo meu, com certeza. Mas conta um pouquinho da experiência na pós-graduação, com esse enfoque que a senhora tem tão humano e tão moderno, tão atual. Tem sido gratificante, né? Eu acho que a pós-graduação, ela tem nos feito refletir sobre diversos assuntos, e eu acho que os trabalhos dos alunos também hoje, professor, eles são trabalhos voltados mais para um efeito prático, ou seja, em que medida eu estudar isso vai poder reverter numa situação positiva para a nossa sociedade. A gente tem orientado, eu tenho participado de bancas do senhor também, muito na relação dos cartórios, não é? Hoje eu tenho uma aluna que eu estou orientando sobre a questão da paternidade afetiva, que hoje é feito no âmbito dos cartórios, e que tem dado dignidade para inúmeras crianças, porque a gente sabe que o número de crianças registradas só no nome da mãe é muito grande. E isso tudo, graças a uma resolução do CNJ, foi desburocratizado e passado para o âmbito do cartório, não é? A própria questão da mudança de sexo, tudo isso ficou no âmbito
dos cartórios. A gente tem verificado muito como é importante quando a gente busca, né, a Constituição assegura o acesso à justiça, razoável duração do processo, a gente só pode falar nesses princípios com uma atuação do cartório, Sim. com uma desjudicialização. Eu não vou conseguir desafogar o número de processos no Poder Judiciário se eu não delegar muita coisa aos cartórios, não é? Principalmente aquelas matérias que não envolvem conflitos. A gente estava falando aqui, né, das próprias cobranças, da execução fiscal, que, ao meu ver, não é função do Poder Judiciário ser cobrador de impostos. Sim. Isso tudo tem que ficar para os cartórios, Sim. não é? E eu acho que a gente tem que defender, então eu fico muito feliz da gente ter na pós-graduação alunos que querem se aperfeiçoar, não é? Que são delegatários. Sim. E que buscam inovar, não é, com estudo científico bem embasado da relevância dos cartórios e como isso pode ser útil para a sociedade, né, demonstrando a função social dos cartórios como um elemento assegurador da cidadania. Então, isso é muito gratificante. Então, eu acho que nós temos assim uma experiência muito instigante na pós-graduação da Uninove. A professora Samantha é uma das mais brilhantes professoras lá, num time bem qualificado, né? Vários ministros do Supremo, do STJ. E essa experiência na orientação de teses e dissertações que não fiquem apenas no currículo Lattes, mas mudem, impactem. Não precisa ser uma mudança extraordinária, mas pequenas coisas que possam ser melhoradas já mudam muito. Mudam uma realidade. Mudam a realidade, não é? E essa é a função da pós-graduação. Nós temos que dar elementos teóricos para que sejam fundamentos de futuras decisões, de políticas públicas e que tragam muitas vezes dados que a sociedade não tem. Sim. Então, essa professora Samantha, ela é um exemplo de profissional, de ser humano, né? Ela é uma mulher que entende o papel da mulher sem ser aquela feminista agressiva, né, Samantha? Eu acho que os sexos se completam, então um precisa do outro, né? E os dois juntos podem fazer com que o mundo seja melhor, né? A Samantha é mãe, a Samantha é professora, a Samantha é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia e é essa pessoa simpática, maravilhosa com quem nós estamos conversando. Samantha, se você quiser deixar uma mensagem para os nossos jovens, são eles que assistem isso com aquele estímulo de prosseguir naquilo que eles fazem, sabendo a importância do trabalho deles, não é? Que eles estão recebendo aí uma herança pesada da justiça convencional, né? Mas eles têm que ter noção da relevância do que eles fazem. Eu acho que se eu posso dar um recado para eles é que invistam na sua educação. Eu acho que não existe forma da gente transformar o mundo que não seja para a educação. Não só a gente lutando para que a gente tenha políticas públicas que deem educação para todos, desde creche para escola, ensino fundamental, ensino médio, mas aqueles que têm a oportunidade de cursar uma universidade, que façam isso de uma maneira bem feita, aproveitem seus professores, um mestrado, um curso de especialização, um doutorado, porque o estudo nos aprimora, nos faz ser seres humanos melhores e a gente pode contribuir para essa sociedade. Eu acho que nós, que de certa forma somos privilegiados de podermos estudar, a gente tem que retribuir isso para a nossa sociedade, não só na nossa função profissional, mas como na nossa função de educação, não é, de estudantes, e eu fico muito feliz no nosso programa de mestrado e doutorado da Uninove de ver o empenho, não é, desses alunos em estudar, em aprimorar, em discutir, em debater, e eu tenho certeza que o professor Naline tem a mesma sensação, que a gente aprende muito com eles nos nossos seminários, porque a vida é uma troca, não é? E a gente tem que investir nisso e sempre nos aprimorar. Então, continuar estudando a vida toda, não é? Sim, eu estou sempre aprendendo. Eu também. E aprendo muito com a professora Samantha. E eu mais ainda com o senhor, professor. Eu tenho certeza de que vocês gostaram muito da professora Samantha. A gente pode um outro dia trazer, porque ela tem
uma cornucópia de assuntos aí que ela pode explorar bem. Professora Samanta, muito obrigado por essa oportunidade. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui na Uniregistral. Eu que agradeço, senhor. Foi uma alegria, como sempre.